Olá! Seja bem-vindo ao canal Raças de Animais. Curta, inscreva-se e compartilhe. Não esqueça de conferir os links da descrição. No vídeo de hoje vamos conhecer 5 raças bovinas americanas. Número 1. Brangus. O Brangus é uma raça americana de gado de corte derivada do cruzamento entre Angus e Brahma. Os animais registrados têm 5/8 Angus e 3/8 Brahma. Uma raça híbrida semelhante, o Australian Brangus, foi desenvolvida separadamente na Austrália por volta de 1950. No Brasil, por volta de 1945, foi desenvolvida outra raça semelhante, chamada Ibagé, porém esta era composta de 5/8 Angus e 3/8 Nelore, mais tarde também passou a se chamar Brangus. A pesquisa sobre o cruzamento de Angus e Brahma foi iniciada por volta de 1932 na Estação Experimental Ibérica de Pecuária do Serviço de Pesquisa Agrícola do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos em Jeanerette, Louisiana, onde o cruzamento de gado Brahma e Shorthorn já havia mostrado bons resultados. Esperava-se que a boa adaptação do Brahma a condições quentes e úmidas pudesse ser combinada com as melhores qualidades de carne do Angus, assim como seu pelo preto e a característica de ser naturalmente mocho. Em 1949, o gado foi distribuído em 16 estados americanos e no Canadá. Uma sociedade de raça, a American Brangus Breeder Association, foi formada naquele ano, mais tarde tornou-se a Associação Internacional de Criadores Brangus. O cruzamento com raças zebuínas atribuiu ao Brangus maior resistência a carrapatos e ao clima tropical, principalmente pelo encurtamento de seu pelo. Já pelo lado da raça taurina, o Brangus mantém as características da carcaça avantajada e a precocidade, podendo ser abatido com até 12 meses de idade no caso das novilhas e entre 14 e 18 meses no caso dos garrotes. Quanto à carne, a qualidade fica por conta da cobertura e o entremeio da gordura ao músculo, o que ressalta o sabor e aumenta a maciez do alimento. O rendimento da carcaça de um animal Brangus pode atingir 60%, sendo que destes, 40% é de carne da parte traseira, mais valorizada no mercado por apresentar cortes como a picanha e o filé mignon. O boi Brangus possui um pequeno cupim entre o pescoço e as espáduas, já a vaca Brangus tem um bom desenvolvimento do úbero e do estetos, além de ter, como característica marcante, a precocidade sexual, podendo ser enxertada aos 15 meses de vida. Quanto aos novilhos, eles são muito bem aceitos no mercado devido à qualidade de sua carne, bastante marmoreada. O porte do gado Brangus é médio, com pelo fino e brilhante, sua pelagem é de coloração negra ou castanha, podendo ainda apresentar algumas pintas brancas na região umbilical, a pele é fina e média, bem pigmentada. Outra condição que deu ao Brangus condições de se adaptar ao continente americano foram: Número 2. Barzona. Barzona é uma raça de gado nativo dos Estados Unidos da América. O nome é uma contração de Bart, criador da raça, e Arizona, local de origem da raça. O desenvolvimento do Barzona começou em 1942 com Francis Bard e sua esposa em seu rancho na área desértica do condado de Yavapai, Arizona. Eles esperavam desenvolver uma raça que fosse adaptada à sua região, que era acidentada e rochosa, com temperaturas extremas, chuvas esparsas e pastos dispersos. Em 1946, Jack Humphrey juntou-se com os Bards e assumiu a gestão das operações de reprodução. Ele combinou a genética do Afrikaner, Hereford, Angus e Santa Gertrudes. Os registros de produção foram mantidos e uma seleção rígida para fertilidade, taxa de ganho de peso e capacidade materna. Os animais com os registros mais desejáveis foram usados no programa de reprodução. O melhor gado da raça em desenvolvimento foi transferido para o Bar Kirkland Ranch em 1948, e em 1959 toda a operação foi transferida para esse rancho. Em 1968, o gado Barzona era geneticamente reconhecido como uma raça estabelecida. Como um número crescente de pecuaristas estava se interessando por ter rebanhos de raça pura, a necessidade de uma associação de raça era aparente. Em janeiro de 1968, a Associação dos Criadores de Barzona da América foi formada em Phoenix. Bard faleceu em janeiro de 1970, então a senhora Bard dirigiu o rancho até 1973, quando se tornou necessário liquidar o rancho. O rebanho foi parar com vários criadores sérios que se dedicaram ao seu desenvolvimento e melhorias contínuas. Com Barzonas nas mãos destes pecuaristas, apoiados por uma associação bem organizada e ativa, o palco foi definido para esta raça ir em frente e fazer uma contribuição substancial para a indústria de carne bovina na América. O Barzona moderno é um animal de carne de tamanho médio. O tamanho real maduro varia um pouco com o ambiente. É distinguível por sua cabeça longa e pode ser chifres ou ser naturalmente mochos. Barzonas são geralmente vermelhos, mas a cor pode variar de vermelho escuro a claro, com branco ocasional nas extremidades. Barzonas possuem um alto grau de instinto de rebanho e são curiosos e inteligentes, mas silenciosos e fáceis de manejar. As fêmeas Barzonas são férteis. Elas tendem a parir facilmente sem assistência, já que os bezerros têm baixo peso ao nascer, em média 32 quilos.
Os touros pesam em média 800 quilos, enquanto as vacas têm em média 500 quilos. Número 3. Texas Longhorn. O Texas Longhorn é uma raça americana de gado de corte, caracterizada por seus longos chifres, que podem se estender por mais de 2,4 metros de uma ponta a ponta. Deriva do gado trazido da Península Ibérica para as Américas pelos conquistadores espanhóis desde o momento da segunda viagem de Cristóvão Colombo até cerca de 1512. Os primeiros bovinos foram desembarcados em 1493 na ilha caribenha de Isla Espanhola, para fornecer comida para os colonos. Por centenas de anos, a raça foi semi-selvagem, tem uma tolerância maior ao calor do que a maioria das raças europeias. Ao longo dos 2 séculos seguintes, os espanhóis usaram o gado no México e gradualmente os moveram para o norte para acompanhar seus assentamentos em expansão. Os espanhóis chegaram à área que ficou conhecida como Texas, perto do final do século XVII. Eventualmente, algum gado escapou ou foi solto no campo aberto, onde permaneceu principalmente selvagem pelos próximos 2 séculos. Ao longo de várias gerações, os descendentes desses bovinos desenvolveram-se para ter alta tolerância à seca e outras características duras que deram aos Longhorns sua reputação. O rebanho de Texas Longhorn diminuiu lentamente, mas em 1927, a raça foi salva da quase extinção por entusiastas do Serviço Florestal dos Estados Unidos. Eles coletaram um pequeno rebanho para se reproduzir no refúgio de vida selvagem das montanhas Wichita em Lawton, Oklahoma. A raça também recebeu atenção significativa depois que um Texas Longhorn chamado Bevo foi adotado como mascote da Universidade do Texas em Austin em 1917. A imagem do animal tornou-se comumente associada às equipes esportivas da escola, conhecidas como Texas Longhorns. Alguns anos depois, J. Frank Dobie e outros reuniram pequenos rebanhos para manter em parques estaduais do Texas. O homem do petróleo Sid Richardson ajudou a financiar o projeto. Os Longhorns foram criados em grande parte como curiosidades, mas a longevidade do rebanho, a resistência à doença e a capacidade de prosperar em pastagens marginais resultaram em um renascimento da raça como rebanho de carne bovina e por sua ligação com a história do Texas. Os registros para a raça incluem a Texas Longhorn Breeders Association of America, fundada em 1964 pelo fazendeiro do condado de Kerr, o Sr. Charles Schreiner III, a International Texas Longhorn Association, e o Cattlemen's Texas Longhorn Registry. O Museu Nacional de Longhorn do Texas exibe a diversidade de chifres encontrados na raça, histórias sobre gado individual notável da raça e uma galeria de móveis feitos de chifres de gado. O Longhorn é geneticamente próximo de raças de gado do tronco ibérico, como Lídia e Retinta da Espanha e os Alentejana e Mertolenda de Portugal. Os chifres são, em alguns casos, muito longos. Em geral, os chifres de touro são de comprimento moderado, enquanto os dos bois podem ser muito mais longos. A cor dos pelos é extremamente variável. Em cerca de 40% do gado é um pouco de vermelho, muitas vezes um vermelho claro. O único tom de vermelho que não é encontrado é a vermelho profundo típica do Hereford. Outras cores incluem variações de preto, azul, marrom, creme, pardo, cinza, amarelo ou branco. O Longhorn era tradicionalmente criado para a produção de carne. No século XXI é considerado parte do patrimônio cultural do Texas, é o grande mamífero oficial do estado. Os touros pesam até 1.150 quilos, enquanto as vacas pesam até 650 quilos. Número 4. Santa Gertrudes. O Santa Gertrudes é uma raça americana de gado de corte. Foi criado no início do século XX no Texas, e recebeu reconhecimento oficial em 1940. Foi exportado para muitos países, incluindo Austrália, Brasil e África do Sul, e contribuiu para o desenvolvimento de uma série de raças modernas, entre elas o Barzona e o Drogtmaster. O Santa Gertrudes foi desenvolvido no King Ranch, no sul do Texas. O nome deriva da propriedade de Los Cerros de Santa Gertrudes, onde em 1851 o King Ranch foi estabelecido. O rancho foi inicialmente abastecido com gado Texas Longhorn. A partir de cerca de 1880, touros das raças britânicas Hereford e Beef Shorthorn foram usados para melhorá-los. Rebanhos separados de Shorthorn e Hereford foram mantidos para fornecer os touros. Em 1910, um touro cruzado com zebuínos, descendente de um touro ongole importado em 1906 diretamente da Índia, foi adquirido e foi cruzado com vacas do rebanho de Shorthorn. Os resultados foram promissores. Na esperança de criar uma raça composta de cerca de 37% de zebuíno e 62% de ascendência taurina. Entre 1923 e 1935, um touro chamado Monk foi amplamente utilizado para fixar as características da raça, que foi oficialmente reconhecido pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos em 1940. Todo o rebanho Santa Gertrudes descende deste touro. Em 1931, o King Ranch importava da África do Sul 11 vacas e 16 touros de Afrikaner, com a ideia de usá-los para ajudar a fixar a cor da pelagem vermelha da nova raça.
No evento, isso não foi considerado necessário, e o gado foi vendido. Alguns foram usados para criar o cruzamento africangus, e outros contribuíram para o desenvolvimento do Barzona. Uma associação de raças foi formada em 1951, e os primeiros touros foram vendidos no mesmo ano. O Santa Gertrudes foi exportado para muitos países, em todos os 5 continentes habitados. Em 2021, o número total mundial foi estimado em aproximadamente 72 mil. A maior população foi relatada na África do Sul, em aproximadamente 25 mil. Números significativos são relatados na Austrália, Brasil, Marrocos, Namíbia, Paraguai e África do Sul. Nos Estados Unidos, havia 28 mil cabeças em 1975, em 1990 isso havia caído para cerca de 15.200, e para pouco menos de 8.500 em de 2000 a 2001. Em 2013, a população foi relatada em 5 mil e, em 2021, o estado de conservação local estava em risco. Sua cor é vermelho claro ou escuro uniforme, a pele pigmentada de vermelho, a cabeça é larga, o perfil parece convexo, as orelhas são médias a longas, ligeiramente caídas. Pescoço limpo, costas lisas e musculosas com movimentos livres, peito largo, costas retas, costelas bem arqueadas, traseiro largo moderadamente caído da frente para trás, quartos traseiros largos e musculosos. O Santa Gertrudes é criado para a produção carne. Foi desenvolvido para ser mais adaptada do que as raças de corte britânicas para as condições ambientais do Texas, a paisagem semiárida, o clima subtropical e a abundância de carrapatos. Contribuiu para o desenvolvimento de uma série de raças compostas modernas, entre elas a Barzona, com Aberdeen Angus, Afrikaner e Hereford em proporções aproximadamente iguais, os Brazos, com Hereford e Gelbvieh, o Droughtmaster, com Bife Shorthorn, Devon, Hereford, Red Brahman, Red Poll, e possivelmente Afrikaner, e o Santa Cruz, com Gelbvieh e Red Angus. Os touros pesam por volta de 900 kg e as vacas pesam em média 700 kg. Número 5. Braford. O Braford é uma raça bovina formada com o cruzamento entre um touro Hereford e uma vaca Brahma. Da mesma forma, também pode ser um cruzamento entre um touro Brahma e uma vaca Hereford. A composição do Braford é de 3/8 Brahman e 5/8 Hereford. Embora um verdadeiro Braford atenda a esses padrões, cruzamentos de meio Brahman e meio Hereford são conhecidos como F1 Brafords ou F1 Baldies. Eles carregam as características de ambos os pais. O Braford é vermelho como um Hereford com barriga, cabeça e pés brancos. No entanto, eles podem apresentar um padrão malhado com rostos brancos como o Hereford. Muitos criadores no sul dos Estados Unidos, Brasil, Colômbia e América Latina preferem esses animais coloridos devido à capacidade de evitar o câncer. Ele é mais robusto que um Hereford, obtendo a robustez do Brahma. Existem 2 linhagens de Braford puro, o Braford australiano e o Braford americano. Foi desenvolvido na Austrália em Queensland, a partir de 1946, e nos Estados Unidos, Flórida, a partir de 1947. No Rancho Adams, na Flórida, em 1947, Alto Adams Jr. possuía um rebanho Brahman do qual ele esperava aumentar a produtividade. Ele introduziu touros Hereford em seu rebanho. Infelizmente, esses animais tiveram problemas nos cascos, devido à umidade, na pele, devido aos parasitas, e nos olhos, devido à exposição ao sol. Os bezerros também enfrentaram problemas e uma taxa de mortalidade acima da média. Apenas alguns machos produziram uma descendência suficientemente promissora. Adams cruzou os machos de primeira geração com fêmeas Brahma. Sua prole foi o ponto de partida para a raça Braford. 2 associações de criadores concorrentes criaram seus próprios livros genealógicos nas décadas de 1970 e 1980. As associações se uniram em 1994 e fundiram seus livros. A raça está hoje estabilizada em torno de 3/8 de Brahma e 5/8 de Hereford, mas o livro genealógico aceita uma variação de 5% para permitir adaptação às variantes climáticas e do solo locais. A raça se espalhou da Flórida para todos os estados do litoral do Golfo do México, e depois para muitos países com clima tropical úmido. O Braford possui uma pelagem vermelha mogno do tipo Hereford, com cabeça, patas e barriga brancas. Os machos têm chifres retos apontando para baixo, enquanto as fêmeas têm chifres em forma de crescente apontando para cima. Sua aparência difere da dos zebus, não possuem cupim nem orelhas largas, apenas uma pele mais solta do que a dos bovinos europeus. As qualidades reconhecidas do Braford são boas qualidades maternais, fertilidade, precocidade, facilidade de parto e boa lactação, resistência às dificuldades tropicais, cascos tolerantes à umidade, pele grossa e resistente a parasitas, peso e conformação de carcaça superiores aos zebus de raça pura. Em média os touros pesam 800 kg, enquanto as vacas pesam em média 500 kg.